Adorar o Senhor é sempre motivo de gratidão, motivo de reconhecer o seu poder, a sua glória. Louvado seja Deus e a sua misericórdia na nossa vida. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Este é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu tenho certeza que é tudo que você também quer para a sua vida. Louvado seja Deus, que o nosso alvo seja Cristo, porque nós temos que ter um alvo, e o nosso alvo tem que ser algo, louvado seja Deus, que seja eterno, que seja duradouro.
e ele é eterno, ele é duradouro. A palavra vem dizer que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. E é sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra do trono da glória de Deus para o nosso conhecimento e aperfeiçoamento com Jesus Cristo na presença do grande eu sou, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus porque mais uma semana iniciou-se e Deus, ele tem cuidado de tudo, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de ti, assim como está escrito. Louvado seja Deus, eu gosto muito desta palavra. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 28, que vem dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E como é bom saber que tudo tem contribuído e cooperado para a minha vida e para a sua. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Me fez, aleluia, entender e compreender para assim também compartilhar contigo neste momento. Que Deus abençoe essa semana, Deus abençoe sua casa, sua vida, te encha de força, te encha de ânimo, te encha de renovo, te encha de graça, te fortalecendo, te escondendo à sombra das asas do Onipotente. E diz assim, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, 2 Tessalonicenses, fica lá antes do livro de Timóteo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, próximo do livro de Atos, próximo de Apocalipse. E diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto, louvado seja Deus, versículo de número 3, nós começamos a leitura, Primeiro, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, um pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. E eu já gostaria de parar um pouquinho aqui para falar algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Paulo, louvado seja Deus aqui, ele vem falar com a igreja, ele vem agradecer ali ao Espírito Santo e ele diz algo muito interessante. No versículo de número 4, ele diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A Bíblia vem dizer que Paulo, ali, louvado seja Deus, ele vem incentivar, ele vem elogiar, ele vem agradecer a igreja, porque mesmo diante de perseguição, mesmo diante de tribulação, mesmo diante de luta, eles continuam perseverando e eles continuam demonstrando a sua fé. E é sobre isso que Deus ele vem falar comigo e contigo. Assim como Paulo ali, louvado seja Deus, ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, devemos dar graças a Deus por vocês, pelos irmãos. E eu dou graças a Deus por cada vida que se inscreve, por cada vida que ouve a palavra, por cada vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deixa a palavra do Senhor chegar à sua casa por intermédio da minha vida. Eu glorifico a Deus porque a Bíblia vem dizer que a fé aqui está crescendo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos uns pelos outros. E é isso que Deus ele quer de nós. Que nós venhamos a ter esse amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o amor não significa, louvado seja Deus, que nós venhamos a concordar. E como assim? Então, às vezes você pode amar uma pessoa, você pode estimar uma pessoa, mas você pode não concordar. Acerca da palavra está escrito que Deus, ele ama, louvado seja Deus, o pecador, mas ele não gosta do pecado. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas acham que pelo fato de não concordar, pelo fato de não, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se associar, nós não amamos. Mas a Bíblia vem nos ensinar o amor de Deus, que é um amor genuíno, um amor que não espera nada em troca, um amor que mesmo que não seja amado, ama. E a Bíblia diz que Paulo, então, ele diz assim, que aquela igreja estava perseverando e eles estavam crescendo cada vez mais e muito aumentava o amor de todos uns pelos outros cada vez mais.
E a Bíblia vem dizer que por causa dessas coisas, Paulo ali, ele faz um elogio, ele agradece, ele diz assim: por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada em todas as perseguições, tribulações que vocês têm suportado. Ou seja, Paulo vem falar acerca de coisas que a igreja tem suportado, mas que mesmo assim não tem negado o nome do Senhor. Aí lá no livro de Apocalipse vem dizer que Deus, ele fala com uma das igrejas e ele diz assim: tenho visto as tuas poucas forças, mas mesmo assim não negastes o meu nome. E muitas das vezes nós temos estado assim com poucas forças, nós temos suportado perseguições, tribulações e lutas e outras coisas diversas, mas nós não temos negado o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Paulo aqui, ele estava se agradando. Imaginem só, Jesus Cristo. Eu imagino que Paulo, como homem, estava se agradando daquela atitude de fé, de perseverança. Imagine Deus, quando olha para mim e olha para você, vê eu e você suportando muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por amor ao nome dele. E vamos continuar a leitura, versículo de número 5, que diz assim: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Ou seja, tudo isso, louvado seja Deus, o fato de eu perseverar, o fato de eu ter fé, o fato de eu suportar, me faz digno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de ter acesso a esse reino. Me faz digno, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de poder habitar na presença do grande eu sou. E a Bíblia vem dizer que Paulo, então, ele diz assim: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. A Bíblia vem dizer que Paulo, no meio de uma conversa aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele explica acerca de como a igreja, de como o povo de Deus estava vivendo na época. Perseguição, tribulação, suportando várias situações, e a Bíblia ainda vem dizer que aquele povo estava sofrendo. Mas eu acho lindo que mesmo diante de todo esse cenário, de todo esse contexto, de todo esse sofrimento, aquele povo estava perseverando, estava tendo fé, porque eles entendiam que eles precisavam ser dignos, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para então poder habitar na presença do Rei. E versículo 6 diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Eu gostaria de repetir versículo de número 6. Preste bastante atenção, que diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Ou seja, todos aqueles que perturbam o reino, que perturbam a graça, que perturbam a unção de Deus na vida de um homem, uma mulher de Deus. A Bíblia diz que é justo, louvado seja Deus, que Deus lhe cause tribulação. Aí o versículo de número 7 é algo que vem para mim e você. E diz assim: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Louvado seja Deus e a nós também. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que traz alívio, é aquele que alivia quando muita coisa parece estar saindo fora do controle. Quando você está sendo perseguido, como Paulo vem narrar aqui, acerca de como estava a igreja. E mesmo assim a igreja estava perseverando, a igreja estava tendo fé e a igreja não estava negando. Porque eles entendiam, louvado seja Deus, que eles precisavam passar sim e padecer, para então ser digno da glória e da graça do Senhor Jesus. E diz assim: louvado seja Deus, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ou seja, a Bíblia também vem relatar aqui acerca da vinda, do retorno de Jesus, da segunda, louvado seja Deus, vinda do Cristo, onde ele virá como juiz. E a Bíblia nos diz que naquele grande dia algo muito sobrenatural acontecerá. E diz: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ou seja, toda tribulação, toda perseguição, todo sofrimento que eu e você passarmos aqui,
louvado seja Deus pelo nome santo do Senhor Jesus, vai deixar de existir quando eu e você formos morar na glória. E a Bíblia vem dizer que ele virá, louvado seja Deus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. E Paulo vem dizer aqui acerca do fim dos tempos, acerca de quando Jesus, aleluia, vier. E ele fala, louvado seja Deus, que tudo isso acontecerá. E que, louvado seja Deus, naquele grande dia, quando ele vier, louvado seja Deus, para ser glorificado em seus santos admirados. E aqui, nós vamos entrar aqui no versículo de número 11, que foi uma direção que o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me trouxe para que assim eu compartilhasse contigo. E diz assim, consciente disso do quê? Consciente de que nós vamos sofrer, consciente de que nós vamos ser perseguidos, consciente de que nós vamos precisar, louvado seja Deus, muitas das vezes perseverar, ter fé, mesmo diante da tribulação. Aí Paulo diz assim, consciente de tudo isso, que você vai sofrer, que vai ter perseguição, que vai ter sofrimento, mas que você vai perseverar, que você vai ter esperança, porque você vai se lembrar da vinda do Filho do Homem. Aí olha só o que Paulo disse para a igreja do Senhor, e o que o Espírito Santo veio dizer para mim e para você neste momento. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Ou seja, consciente disso, louvado seja Deus, oramos constantemente. Ou seja, Paulo estava dizendo que estava orando pela igreja, para que a igreja, louvado seja Deus, ficasse firme na vocação, no chamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquilo que Deus chamou a cada um, para que então eles permanecessem firmes, com poder, e cumprisse todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Paulo estava dizendo, é necessário perseverarmos, termos fé e esperança. Por quê? Porque nós temos a consciência de que tudo isso acontece, porque nós temos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como está escrito, aleluia, uma vocação. E para nós cumprirmos essa vocação e exercer com poder e autoridade, a Bíblia vem dizer que é necessário nós suportarmos, perseverarmos e termos fé, como está escrito. E diz assim a palavra do Senhor, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, versículo de número 12. E é profético, porque 12 é um número profético. 12 foram as 12 tribos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde a Bíblia vem dizer que Deus ali separou um povo. E desse povo, Deus, aleluia, formou 12 tribos. E diz a palavra do Senhor assim, no versículo 12. Assim, o nome do nosso Senhor será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de repetir esse versículo 12, parte A, que diz assim, assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. E Deus, ele fez uma introdução aqui da palavra do contexto para chegar nesse versículo de número 12, que está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, assim. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele. E aqui o Espírito Santo, ele falou grandemente ao meu coração. Porque nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele tem cada dia mais buscado os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia vem dizer que para nós adorarmos
o nome do Senhor em espírito e em verdade, é necessário que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós, ou seja, por intermédio de nós, intermédio da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas acham que muitas das vezes nós estamos nos comportando querendo nos achar melhor, querendo nos separar, e não é. É porque está escrito e nós precisamos seguir uma obediência daquilo que Deus, Ele nos pede. E Deus, Ele não é glorificado em quem está desconcertado. Deus, Ele não será glorificado na vida daquele que não honra princípios, daquele que não honra a palavra, daquele que não segue os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que Deus, Ele quer contar comigo e contigo para que o reino dele aqui na terra seja glorificado. Nós oramos a oração do Pai Nosso e a oração diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome aqui na terra como no céu. Mas para o nome do Senhor Jesus ser glorificado na terra, terra, aleluia, não é simplesmente a terra geograficamente falando, mas quer dizer terra, eu e você, sim. E aí eu volto lá em Gênesis, onde a Bíblia vem dizer que nós somos pó, nós fomos criados do barro. Então, sendo assim, louvado seja Deus, nós somos terra. E a Bíblia vem dizer que aquilo que veio de um local voltará para o outro, ou seja, o pó voltará para o seu destino de origem, que é a terra. É por isso que quando se morre, aleluia, se enterra. Por quê? Porque aquilo que foi formado da terra precisa retornar para a terra. E é por isso que a Bíblia vem dizer: louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome aqui na terra como é no céu. Ou seja, glorificado seja o nome do Senhor Jesus na minha vida e na sua vida. E como é que nós glorificamos? É perseverando, é tendo fé, é suportando todo o sofrimento, como está escrito, todas as tribulações. Louvado seja Deus. E, aleluia, tendo a consciência de que nós, louvado seja Deus, precisamos exercer a nossa vocação. E o que significa a vocação? O nosso chamado. Cada um de nós temos um chamado. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que dentre as 12 tribos, cada um tinha a sua função. Uns eram levitas, outros eram sacerdotes. Louvado seja Deus. Quem não era sacerdote era homem de batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era profeta, louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer, era levita, eram ajudadores da casa do Senhor, eram porteiros, eram pedreiros que edificavam. Louvado seja Deus, cada um tinha uma função. E nós temos uma vocação. E qual é a nossa vocação? A principal de todas é que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, na nossa vida, na nossa casa e na nossa história. A Bíblia vem dizer que Deus, ele foi glorificado na vida de várias pessoas. A Bíblia diz que quando Deus, ele olha para a terra, que ele decide que ele vai destruir, ele olha e ele vê um homem que praticava a justiça. E este homem era Noé. Então, aleluia, a vida de Noé glorificava o nome de Deus. E é assim que Deus, ele é glorificado aqui na terra. É pela minha vida e pela sua. E é por isso a importância do nosso comportamento. É por isso a importância, louvado seja Deus, do nosso posicionamento. E quantas pessoas têm deixado de se posicionar para agradar o homem, têm desagradado a Deus. E Deus está dizendo: se posiciona como meu servo, como a minha serva, porque eu quero ser glorificado na tua história. A Bíblia vem dizer que certa vez um homem decidiu fazer uma estátua dele mesmo e disse assim: eu quero que todos me adorem. E tem gente que está como este homem, quer ser adorado aqui na terra. Louvado seja Deus, quer que pessoas o adorem, que coloquem um tapete. E Deus está dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja como Mardoqueu, que ficava na porta, a mão passava e ele não se curvava, ele não se dobrava. E não é, aleluia, por falta de respeito. Porque existem pessoas constituídas com hierarquia. E nós não estamos falando disso, estamos falando de pessoas que querem que você, louvado seja Deus, o adore, o exalte, o venere. E nós devemos venerar e exaltar e adorar somente a Deus.
e as pessoas querem ser adoradas. Elas agora, louvado seja Deus, elas se acham dignas de serem adoradas. E a Bíblia vem dizer que a adoração deve ser dada somente ao Senhor. E é sobre isso que Paulo, ele fala aqui. Ele fala que a nossa vida tem que ser, aleluia, algo que glorifique a Deus. Para que, aleluia, versículo 12, assim o nome do nosso Deus será glorificado em vocês e vocês nele. E automaticamente, quando o nome de Deus é glorificado na minha vida, Deus, ele também, aleluia, glorifica a mim e a você. Como assim? Todas as vezes que alguém honra a Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver o que acontece. Por quê? Porque Deus, ele também vem ser glorificado em mim e em você. E o maior e o melhor é a presença do Senhor Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você que ele quer ser glorificado na minha e na sua história. Todos os dias, todos os momentos, todas as situações. E muitas das vezes nós achamos que é em coisas grandiosas. Nós achamos que é em coisas, louvado seja Deus, não. É quando ninguém está vendo. É quando só tem você e Deus. É em coisas pequeninas. É em coisas do seu dia a dia. É o seu comportamento, é sua forma de falar. É sua forma de se posicionar mediante algumas situações. É a sua forma de aceitação, muitas das vezes, de coisas que não é para ser aceito. E Deus está dizendo que ele entregou o poder da decisão na minha e nas suas mãos. Sim, Deus, ele me entregou e entregou para que você e eu venhamos a decidir o que nós queremos. Porque Deus, ele é um Deus que ele pratica a justiça. Se Deus, ele não fosse um Deus justo, ele não iria deixar o livre-arbítrio. E muitas das vezes tem pessoas que perguntam como assim Deus, ele permite? Se Deus escolheu a pessoa, como assim a pessoa vai fazer o que quer? Porque Deus, ele é justo. Se Deus não deixasse o direito de escolha, como nós iríamos explicar a justiça de Deus? E Deus, ele quer ser glorificado. E diz assim: assim, o nome de nosso Jesus Cristo será glorificado, assim como quando nós suportarmos perseguições, tribulações, acusações, condenações, línguas felinas, envenenadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós suportarmos coisas que acontecem, as aflições do mundo, doenças, pragas, louvado seja Deus. Muitas das vezes até um desemprego, uma situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dentro de casa, com alguém que você muito ama, talvez no casamento, talvez na vida de um filho, talvez na vida de uma filha, de alguém que você muito estima, talvez na sua vida financeira, eu não sei, no trabalho, eu não sei qual é a área, mas quando você suporta, quando você diz: eu não vou negar o meu Jesus, eu não vou, aleluia, ainda que as circunstâncias digam que não, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Tem um louvor que diz assim: quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. É quando as coisas não andam bem e você diz: eu creio que o meu Redentor, ele vive e do trono ele se levantará. A Bíblia vem dizer que mesmo diante daquela situação, Jó, ele declarou que o Redentor dele vivia. E isso é glorificar o nome do Senhor na sua vida. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes está passando pela luta, está passando pelo vale, está passando pela prova, está passando pela tempestade, está passando pela perseguição, está passando por um momento de dificuldade. Continuar perseverando, continuar tendo fé, continuar exaltando, bendizendo e louvando o nome santo do Senhor. Mas quando nós o exaltamos, quando nós glorificamos, o reino de Deus é conhecido aqui na terra e é glorificado. As pessoas vão ficar sem entender, porque mesmo diante de tanta luta, diante de tanta perseguição, diante de tanta prova, você continua declarando o seu amor por Deus. Continua declarando: olha ali, tem gente que fala: eu não sei como pode passar tanta coisa e ainda servir a esse Deus. Ainda servir. E eles não entendem que nós não servimos pelo que Deus faz, nós servimos por quem Deus ele é. Pelo sacrifício de cruz da salvação, porque ainda que Deus ele não fizesse mais nada por nós, ele já fez o sobrenatural, aquilo que nós não merecíamos,
aquilo, louvado seja Deus, que não estava ao meu e ao seu alcance. E quando nós entendemos isso, a Bíblia vem dizer que Paulo diz assim, conscientes disso. E nós precisamos ter consciência do quê? Independente do que nós venhamos a passar, independente do que nós venhamos, louvado seja Deus, a enfrentar, independente do nosso dia, independente do nosso ontem, independente do nosso hoje, independente daquilo que nós estamos olhando, louvado seja Deus, e talvez não esteja da forma como nós queríamos, independente, que nós venhamos a perseverar na fé, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, para que todos que viram, louvado seja Deus, um momento de tristeza, venha ver um momento de alegria. Todos aqueles que viram, louvado seja o nome, o odre e secar, venha ver Deus providenciar a fonte. Todos aqueles que viram, louvado seja Deus, o cenário como você não tinha por onde passar, ver Deus abrir o mar. Todos aqueles que viram, louvado seja Deus, muitas das vezes, o tempo fechado, sem chover, sem molhar, oh aleluia, ver Deus abrir as comportas dos céus, ver a impossibilidade acontecendo. E a Bíblia vem dizer que então ele vem ser glorificado. E diz assim, versículo 12: assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele. E é muito importante que Deus seja glorificado em nós e nós nele. Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que Deus veio dizer para mim e para você é: continue perseverando, continue tendo fé. E eu tenho me agradado porque o meu nome tem sido glorificado na sua vida. Aleluia. Porque não é pelo que eu faço. Não é, louvado seja Deus, pelas bênçãos. Não é porque vai tudo bem, mas é porque você me ama. E você tem consciência, louvado seja Deus, de que Deus precisa olhar para mim e para você e ver que nós temos feito algo para sermos dignos. Não que nós merecemos, louvado seja Deus, mas para poder, aleluia, receber de Deus a sua presença. Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Medite, está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, que vem falar sobre nós darmos ações de graças e oração, agradecermos pela vida do nosso irmão. Louvado seja Deus que tem perseverado. Quando você vê alguém na luta, quando você vê alguém na prova, agradeça por aquela pessoa não ter negado e ore para que Deus o fortaleça, para que ele continue sendo consciente. E diz assim: consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno de vocação. Ou seja, vocação significa chamado, com poder, cumpra todo o propósito e toda obra que procede da fé. Ou seja, quando nós perseveramos em fé, quando nós não desistimos, louvado seja Deus, nós estamos cumprindo uma vocação, cumprindo um chamado, e Deus é o Deus que honra, louvado seja Deus, e que quer ser glorificado. E Deus vem dizer assim: tenho eu sido glorificado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na sua vida, na sua casa, por intermédio do seu comportamento, do seu posicionamento, da sua forma, aleluia, de falar e de se comportar. Deus te abençoe poderosamente. Medite nesta palavra, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e Deus ele vai continuar falando contigo. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo a paz de Cristo, receba essa palavra na tábua do seu coração. Amém.